Fala galerinha, Garimpo dos Games na área, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí à nossa segunda aula, no caso o nosso segundo encontro, né, onde nós vamos estar trazendo no tema dessa nossa segunda de 100 aulas aí nessa jornada de aprendizagem, né, nas plataformas Xbox e PlayStation. O tema desse nosso segundo encontro são ferramentas necessárias, galera, né, o mínimo aí que nós precisamos para poder começar essa nossa jornada de aprendizagem, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar para vocês que eu trouxe essa segunda aula num formato diferenciado. Eu trouxe uma apresentação desse material para vocês, né? Essa vai ser a única aula em apresentação, até porque são bastante itens e não temos todo esse espaço aqui nessa parte de gravação, então eu trouxe em formato de apresentação, mas as demais aulas aí das manutenções serão na prática. Então vamos trocar um chip na placa, mão na massa, tá? Então, apresentando para vocês esse novo formato, né? E quero dizer para vocês também não se preocuparem com alguns termos técnicos que vamos utilizar, como por exemplo rebale, pasta térmica, solda BGA. Existem aulas específicas aí ao longo da nossa caminhada falando sobre isso, tá? Então fiquem tranquilos, vamos devagar, sempre caminhando e aqui está o nosso contato, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode estar me acionando aí, que vai ser um prazer receber e auxiliar você, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Vamos dar início aqui à nossa jornada de aprendizagem, falando um pouco aí sobre ferramentas necessárias, tá? Vamos estar interagindo aqui. Bom, vou estar dando início aqui, galera, falando um pouco sobre o básico do básico, tá? Eu não vou estar entrando em detalhes, no caso, quando eu falo detalhes, é em ferramentas como, por exemplo, o mínimo que nós precisamos para poder aí dar início às nossas atividades, né? Então, assim, se você que está entrando aí nesse ramo, né, de prestações de serviços aí, manutenções corretivas e preventivas, um kitzinho básico de ferramenta você vai precisar ter, isso é óbvio, tá? Como chaves de fenda, chaves Phillips, né, de diversos tamanhos, alicates aí, né, de corte, alicate de aperto, enfim. Essas ferramentas são ferramentas básicas aí que vocês vão precisar ter para poder entrar, né, nessa jornada aí de manutenções, tá, galera? Então, não vou estar trazendo essas ferramentas óbvias, mas vocês vão precisar de um estilete, vão precisar de uma fita crepe, talvez para isolar, né, algum item de outro, enfim, ferramentas mínimas aí básicas, tá? O intuito desse vídeo é trazer as ferramentas mais diferenciadas para estes tipos de manutenção que nós vamos estar dando início, tá? Galera, antes da gente dar sequência, peço desculpas de qualquer ruído de fundo, estamos nos adaptando para melhor gravação, mas como eu falo para vocês nos vídeos anteriores, não vamos deixar de trazer conteúdo para vocês por conta desses pequenos ruídos, tá bom? Então vamos lá, então esses kits de ferramenta básica aí, né, vocês precisam ter para dar início, tá? Vou estar começando aqui, né, com uma chave muito comum, principalmente nas manutenções de Xbox 360 e Xbox One, né? Qual que é essa chave? Essa chave ela é conhecida como Torx 8, né? Torx, T-O-R-X, né? Número 8. Ela é uma chave que tem a pontinha dela como se fosse uma estrelinha invertida com um furo no meio. Aqui mostra o desenho dela, tá? Chavinha super baratinha aí. É de extrema importância que você tenha essa chave. Sem essa chave você não consegue abrir esses consoles, abrir controles desses consoles, não consegue efetuar quase nada, tá bom, galera? Então essa é a Torx 8, tá? Primeira ferramenta essencial aí, né, para nosso início, tá bom? Tô falando de mais algumas ferramentas aí. Outra ferramenta importantíssima, né? No caso não é uma ferramenta, é um item que nós vamos estar utilizando muito, é a famosa e querida pasta térmica que vão aí ajudando no resfriamento dos processadores, tá? Essa é uma GD900, então toda e qualquer pasta que vocês forem utilizar, sempre utilizem desta marca para cima, tá, galera? Se vocês não utilizarem de GD900 para cima, vocês podem estar ocasionando aí um super mega aquecimento no processamento, danificando até componentes da placa aí, né, do console do cliente de vocês, tá? Então, pasta de qualidade GD900 para cima. Esse também é um item, não é uma ferramenta, mas é um item básico mínimo que você tem que ter para dar início às suas manutenções, tá?
Lembrando que vai ter uma aula exclusiva só falando de pasta térmica aí, ensinando a trocar e falando um pouco sobre qualidades também. Tudo bem, galera? Vou dar início então falando de uma coisa muito importante que são as luvas eletrostáticas, galera. Essa luva, né, ela é chamada de luva antiestática, tá? A gente fala eletrostática, mas ela é conhecida como luva antiestática, é uma luva própria para que você não passe a eletricidade estática do seu corpo para o console queimando, danificando algum componente e nem que você receba tensões, né? Principalmente quando a gente faz manutenção de fonte. Não é nada agradável receber um choque de uma fonte totalmente energizada. Então isso aqui é ferramenta básica de segurança que precisamos ter antes de começar a mexer em qualquer equipamento, tá? Um outro item já voltado nessa parte elétrica, né, é o nosso querido multímetro. Galera, isso aqui é extremamente importante que a gente tenha ele, tá? É com ele que nós vamos medir todas as voltagens, as amperagens, enfim, vamos estar medindo todos os componentes da nossa placa. Então é de extrema importância que a gente tenha esse querido multímetro com a gente, tá? Lembrando, galera, quanto mais baratinho for o multímetro que vocês possuírem, né, mais corre risco da falta de precisão aí, no caso, na hora de medir. Multímetro bom é um multímetro de mais ou menos R$ 80 para cima, tá? Falando em faixa de valores, tá bom? Senão talvez vocês não tenham muitas precisões aí na hora de fazer, né, as medidas, tá bom, galerinha? Então, multímetro, ferramenta de extrema importância, tá? Vamos estar falando também ainda nesse tema elétrico, né? É o seguinte, fonte de bancada. Isso aqui não é um item que você precisa ter de início, mas é um item extremamente importante para que você utilize, né? Com qualidade. Porque cada equipamento ele recebe uma voltagem e ele recebe uma amperagem. Não se preocupem que teremos aulas específicas falando sobre isso, tá? Então, essa é uma fonte de bancada. Aqui você consegue, colocar a corrente, né, de quantos volts e quantos amperes, voltagem e corrente, tá? Isso é uma fonte de bancada. Então aqui embaixo você tem positivo e negativo e aqui você regula tudo, né? Aquelas fontes que ligamos nos consoles e ligamos na tomada já vem configurada. Com essa você atende qualquer equipamento, tá? É um item extremamente útil e importante, você não precisa ter de início. Você pode utilizar para testes aí do game em si, as próprias fontes, né? Que vem com o console, mas é de extrema importância que você tenha quando as suas manutenções começarem a virar. Isso aqui vai te ajudar muito, principalmente para testar componentes à parte da placa. Tá bom, galerinha? Tá saindo desse tema aqui da parte elétrica da coisa, né? Vamos estar falando aí sobre soprador térmico, tá? Então esse é um item importante também. É um item conhecido aí, mas é um item muito importante até para alguns procedimentos que fazemos junto às placas, juntos às trocas de memórias, né? Então, soprador térmico, isso você encontra aí em qualquer casa de material de construção, enfim, né? Então é importante que você tenha. Teremos uma aula também falando sobre isso, tá? Quando utilizamos, quando devemos e quando não utilizar, tá? Mas o soprador térmico é extremamente importante. E vindo em contra o soprador térmico, né? Vamos falar um pouquinho sobre solda, né, galera? Em um determinado momento nós vamos falar sobre solda BGA, tá? Não se preocupem também que vamos falar sobre solda BGA. Enquanto isso não ocorre, né, não chegar nessa aula, eu vou trazer para vocês esse soldador, né? Esse soldador aqui, ele é um soldador simples, né, que você encontra em qualquer loja de material de construção, loja de eletroeletrônica também, e que vai te ajudar muito para fazer alguns procedimentos na placa aí, né, até um pouquinho mais complexos, tá? Então, esse soldador é de extrema importância, tá? Ele vem aqui, ó, né, com o estanho onde você utiliza para fazer a solda, tá? E junto com ele, galera, vou falar de dois produtos aqui. O primeiro produto é o fluxo de solda, que é esse carinha aqui, ó. O que é o fluxo de solda? É uma pastinha que ajuda a solda a derreter de uma forma bem mais fácil. É muito utilizado para fazer rebalhe. E junto com ele você tem a pasta de soldagem, né? Para que serve a pasta de soldagem? Que é esse carinha aqui.
Quando você solda com a pasta de soldagem, a solda ela fica muito mais limpa, muito mais bonita, brilhante e muito mais resistente. Então, além da qualidade, a visibilidade do seu serviço ela vai ser muito mais reconhecida utilizando tanto o fluxo para te ajudar a derreter mais fácil, quanto a pasta de soldagem para dar esse acabamento e essa resistência perfeita aí nos serviços, principalmente rebalem, que você for utilizar, tá? Então, falando sobre solda, nós temos também a solda em esfera, que é esse carinha aqui, ó, tá? Então elas são esferinhas bem pequenininhas, ó, deixa eu dar para ver bem aí no vídeo, né? E utilizamos muito para rebalem de processador, né? Vocês devem já ter visto aquelas placas onde tem aquelas micro bolinhas de solda, né? Então elas vêm já em bolinha e facilitam muito aí, né? Na verdade é a forma correta de se fazer e de se utilizar, tá? Então isso aqui também um item barato, sempre procurem qualidade. Quando formos falar de rebalho em solda, vamos estar trazendo para vocês aí, né, um pouco mais, tá? Só tô dando aqui um apanhado geral nessa segunda aula de itens que não pode faltar para você iniciar o nosso curso de manutenção, tá bom? Então, falando aqui da solda, galerinha, vamos falar agora um pouco sobre limpeza e lubrificação, tá? Para a gente então depois entrar no nosso último item, não menos importante, que é a máquina de rebalhe. Falando de limpeza e lubrificação, limpa contato, galera. Isso aqui é de extrema importância, tá? Para que você possa colocar na onde tem contato junto às áreas do console. Então você vai colocar na entrada do cabo HDMI, cabo de rede, entradas de controle, cabo de energia, tudo que tem contato de eletrônicos, o limpa contato é excelente, né? Para ele tirar aquela pré-ferrugem, proteger e realmente fazer a função do contato ficar real como ela tem que ser, tá? Então limpa contato temos que ter, tá? Álcool isopropílico, esse álcool nem se fala, né? Esse álcool você encontra em farmácias de manutenção e loja de eletroeletrônica. Se a gente reparar, alguns deles também vêm como próprio para limpeza em eletrônica. Galera, esse álcool ele tem 99% de álcool e 1% de água, ou seja, ele evapora muito rápido, é excelente para manutenções e próprio de eletrônicos, e o mais importante, ele não tem condução elétrica, tá? Então é o produto correto para que você faça a limpeza dos seus equipamentos, tá? E por fim, óleo de motor de carro. Pois é, galera. Mas óleo de motor de carro, sim. Galera, tudo que é motor deve ser lubrificado, tá? Então, assim, tudo que é motor e engrenagem deve ser lubrificado. Vou dar dois exemplos aqui para vocês, né? Para o óleo de motor de carro, tá? A gente pode colocar, por exemplo, no motor de giro do disco, onde faz o disco girar, ele tem engrenagens que devem ser lubrificadas, como a gente pode colocar também no spindle, né? Que é um motorzinho que leva o leitor para frente e para trás. Então tudo que é motor, os servos motores também de alguns consoles que possuem, a gente lubrifica com esse óleo. Tem muita gente que usa óleo de cozinha ou óleo Singer. Óleo de cozinha e óleo Singer, galera, quando ele esquenta, ele fica muito líquido. Depois que ele esfria, ele engrossa. E cada vez que esse processo acontece, ele engrossa mais ainda. Então, e esse óleo de motor não. Tanto é que no motor do carro ele chega numa temperatura altíssima e nada acontece. Por quê? Porque ele é próprio para isso. Então vai lá numa autopeça, compra 1 litro, coloca num frasquinho de conta-gotas, tá? O menor que você tiver, que vai durar muito, mas muito tempo, tá? Esse é o correto, galera. Tudo que é engrenagem mecânica, óleo de motor de carro para poder lubrificar, tá? Galera, lembrando, não utilizem óleo Singer, não utilizem óleo de cozinha, tá? Vou dar um outro exemplo aqui para exemplificar para vocês de uma forma mais fácil, né? Você pega o cooler, aí você vai lá na engrenagemzinha do motor e coloca o óleo Singer. 3, 4 vezes que liga, o óleo endurece e o cooler trava. Não funciona, o game frita. Manutenção, gasta aí 300, 400 reais para arrumar. Por quê? Por conta desse motivo, tá? Então, utilizem óleo de motor de carro. Estranho, mas real, tá bom, galerinha? E para a gente fechar essa nossa segunda aula, não menos importante, a nossa máquina de rebalhe. André, o que é isso? O que é esse monstro? Para que esse negócio serve? A máquina de rebalhe é uma máquina de
precisão, onde tiramos e colocamos e refazemos as conexões das placas, principalmente relacionadas a processador. Nós vamos ter uma aula falando só sobre isso, tá, galera? Uma máquina dessa é extremamente cara, infelizmente ela não é barata, né? Ela fica aí nas qualidades boas de 9 a 15 mil reais uma máquina dessa. O que você pode fazer no começo é localizar na sua região um parceiro que possua essa máquina e pagar para ele fazer só esse serviço de rebaling para você, e o resto você, conforme vai desenvolvendo aí as suas técnicas, vai fazendo você mesmo, tá? Então você pode terceirizar este serviço e aí o resto você vai fazendo você mesmo. Tem muita gente que faz rebaling até com secador de cabelo. Óbvio, né, galera? Nada aconselhável, tá? Então, assim, vamos falar aqui de profissionalismo, tá? Então, quando chegar na parte de rebaling, nós vamos falar muito mais sobre essa máquina, mas é um equipamento que vocês vão precisar bastante, principalmente quando a gente fala das famosas luz vermelha da morte. Inclusive, a nossa terceira aula, próxima aula, já vai ser de cara, identificando defeitos no Xbox 360. Como que a gente identifica? E depois da gente aprender a identificar, nós vamos saber o que cada defeito quer dizer, tá? Então fica ligado aí que logo já sai a terceira aula, uma aula por semana. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouco aí sobre os equipamentos necessários para iniciarmos essa nossa jornada de conhecimento. Galera, eu só queria fazer mais um comentário aqui. Para todos esses itens que nós mostramos para vocês, não estamos fazendo menção a nenhuma marca, tá? Tudo que pegamos aqui foram fotos tiradas da internet, fotos de qualidade para poder apresentar, e todas as marcas que estão aí são de qualidade sim, mas não estamos aqui fazendo menção ou propaganda a nenhuma delas. Você que compre de acordo com o que cabe no seu bolso, desde que seja produto de qualidade e de acordo com a sua preferência. Tudo bem? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e dá aquela força aí pra gente. Meu WhatsApp tá aqui na tela, eu fico à disposição para poder receber vocês e ajudar vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado. Essa foi nossa segunda aula, ferramentas importantes. Um abraço e fiquem com Deus. Valeu!